Talvez o principal diferencial da FAMEC 2026 relacionado à manufatura aditiva não tenha sido uma máquina nova, nem um lançamento específico. Para mim, o principal diferencial foi outro: a mudança da mentalidade do mercado. Durante a feira, ficou muito claro que a conversa sobre manufatura aditiva no Brasil está mudando. A discussão deixa de ser apenas o que é impressão 3D, como essa tecnologia funciona, será que isso tem futuro, e está começando a ir para um nível muito mais importante, que é com aquelas perguntas, onde isso gera valor, como isso entra no processo industrial, como reduzir risco, como justificar economicamente uma aplicação ou como transformar tecnologia em resultado. E esse, na minha visão, é um dos sinais mais claros de amadurecimento do mercado. Antes de continuar, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Luan Saldanha, eu trabalho com manufatura aditiva e inovação industrial, conectando tecnologia com aplicação real na indústria. Ao longo dos últimos anos eu venho estudando, divulgando e analisando aplicações de impressão 3D industrial, sempre com uma visão prática, estratégica e sem hype. A ideia aqui no canal é justamente essa: discutir tecnologia industrial com profundidade, mas de uma forma ali acessível, conectada com a realidade das empresas e com os desafios do ecossistema brasileiro. E a FAMEC 2026 foi um momento muito interessante para observar isso de perto. Participar da FAMEC este ano teve inclusive um significado muito especial para mim. Eu lembro a primeira vez que eu fui à feira, ainda como estudante de engenharia mecânica, saí de Salvador para São Paulo com muita curiosidade, com aquela sensação de estar entrando em um universo que parecia distante da minha realidade. Na época, caminhar pelos corredores da FAMEC era quase como visitar o futuro da indústria. Máquinas enormes, tecnologias que eu só via em artigos, vídeos ou apresentações, equipamentos que dificilmente eu teria acesso dentro da universidade. Era impossível sair dali sem se sentir impactado. E alguns anos depois, voltar ao mesmo evento não apenas como visitante, mas como palestrante, falando sobre um tema que faz parte da minha vida profissional há praticamente 10 anos, foi algo muito marcante. Nesta edição, que marcou a primeira vez que o evento contou com palestras, eu tive a oportunidade de apresentar 2 temas no palco FAMEC: manufatura aditiva metálica na indústria e manufatura aditiva do discurso à aplicação industrial. E esses 2 temas resumem bem o momento que eu acredito que estamos vivendo. Porque durante muito tempo, a manufatura aditiva foi tratada quase como uma promessa, uma tecnologia interessante e de futuro. Algo que chamava atenção pela liberdade geométrica, pela possibilidade de produzir peças complexas, pela ideia de personalização, redução de ferramental e muito mais. Mas a gente precisa entender que o mercado industrial não se sustenta em promessa. A indústria ela precisa de aplicação, repetibilidade, confiabilidade e custo justificável. E foi exatamente isso que eu senti de diferente na FAMEC 2026. O debate ele acabou mudando um pouco. Há alguns anos, grande parte das conversas sobre impressão 3D ainda girava em torno de descoberta da tecnologia. As pessoas acabavam perguntando: o que é isso? Como funciona? Qual material imprime? Essa peça realmente é resistente? Isso vai substituir a usinagem? Isso é para protótipo ou para a peça final? E essas perguntas ainda existem, é claro, mas elas já não são mais o centro da conversa. Na FAMEC eu percebi algumas perguntas muito mais maduras. Perguntas como: em quais condições ou em quais aplicações essa tecnologia faz sentido? Como eu comparo isso com processos convencionais? Como eu qualifico uma peça? E como eu integro isso ao meu fluxo de engenharia? Isso mostra uma mudança importante. A manufatura aditiva não está mais sendo vista apenas como curiosidade tecnológica. Ela começa a ser discutida como ferramenta estratégica. E isso, para mim, significa que o mercado está deixando de olhar apenas para a máquina e começando, sim, a olhar para o problema industrial. E no final das contas, é isso que acaba importando. E assim, o questionamento não é mais qual impressora 3D eu compro, e sim qual problema industrial eu quero resolver. Porque tecnologia sem problema, claro, vira demonstração.
Mas tecnologia conectada a um problema real pode virar vantagem competitiva. Um outro ponto que me chamou a atenção foi a presença crescente e mais qualificada de soluções ligadas à manufatura aditiva. Não estou dizendo que a FEMEC virou uma feira de impressão 3D, longe disso. A feira ela continua sendo muito mais ampla, né, com máquinas, automação, usinagem, metrologia, robótica, diversos componentes e várias outras áreas da indústria. Mas dentro desse contexto, foi possível perceber uma evolução qualitativa importante da manufatura aditiva. Mais empresas, fornecedores, conversas técnicas e palestras sobre o tema. A conversa não ficou limitada aos polímeros ou às máquinas de bancada. Eu vi mais discussões envolvendo metais, scanners, softwares industriais, novos materiais, engenharia reversa, aplicações ali de manutenção, ferramentais, peças sob demanda e integração com processos industriais. E isso é muito relevante, porque quando o mercado começa a sair do discurso da máquina e passa a falar de solução, ele ganha profundidade. E essa talvez seja uma das maiores viradas de chave. Durante muito tempo, a manufatura aditiva foi vendida quase sempre a partir do equipamento. Então a máquina era o centro da conversa, mas na indústria a máquina ela é só parte de uma equação. Você precisa entender de material, processo, projeto, pós-processamento, qualidade, normas, custo, cadeia de fornecimento, mão de obra qualificada, aplicação, entre outras. E, principalmente, precisa entender onde aquilo faz sentido e onde não faz. Porque falar de manufatura aditiva de forma séria também envolve dizer onde ela não é a melhor solução. E isso é maturidade. Porque nem tudo deve ser impresso em 3D, nem toda peça complexa justifica a manufatura aditiva e nem toda empresa precisa comprar uma máquina. Às vezes faz mais sentido começar com prototipagem ou iniciar com uma aplicação de ferramental ou redução de estoque ou até mesmo contratar um serviço. A manufatura aditiva é uma tecnologia extremamente poderosa, mas ela precisa, claro, ser aplicada com critério e a FEMEC mostrou que essa mentalidade está começando ali a aparecer com mais força no Brasil. Outro ponto que me deixou bastante otimista foi a presença de estudantes e profissionais em formação. Durante a feira encontrei ali alunos do meu curso, profissionais que acompanham o meu conteúdo e muitos estudantes interessados nas palestras. E isso é muito importante. Porque não existe crescimento sustentável de ecossistema sem formação profissional. A gente pode importar máquinas, pode trazer tecnologia, fornecedor, software, matéria-prima, mas se não houver gente preparada para conectar tudo isso com uma aplicação real, a tecnologia ela não escala. E isso é um dos maiores desafios da manufatura aditiva aqui no Brasil. Formar profissionais que consigam conversar com engenharia, produção, manutenção, qualidade, compras, diretoria. Porque a decisão sobre manufatura aditiva dentro de uma empresa raramente é apenas técnica. Ela também é econômica, estratégica, organizacional. Não basta saber que a tecnologia existe. É preciso saber construir o caminho para ela ser adotada e isso, claro, exige capacitação. Por isso, ver estudantes, engenheiros, técnicos, pesquisadores e profissionais buscando esse conhecimento dentro da feira foi um sinal muito positivo. Mostra que estamos construindo uma base, talvez ainda não na velocidade ideal, mas com muitos ainda desafios, né? Mas a gente vê que tem movimento, e o movimento dentro de um ecossistema importa muito, é muito relevante. Porque uma feira como a FEMEC não é apenas um lugar para ver máquinas, ela é também ali um ponto de encontro. E para mim, esse foi outro grande valor da edição de 2026. As conversas de corredor. Os reencontros, as apresentações nos estandes, as trocas rápidas ali que depois podem virar projetos, a conexão entre fornecedor e usuário. Muitas vezes, quando a gente fala de inovação, parece que tudo depende da tecnologia, mas na prática, a inovação depende muito de conexão. E esse é um ponto central para o Brasil. Nós temos competência técnica, boas universidades, empresas relevantes, profissionais excelentes, fornecedores qualificados,
e temos também demanda industrial. Mas muitas vezes essas pontas ainda estão desconectadas. E quando o ecossistema está desconectado, a tecnologia demora mais para avançar. Por isso, eu acredito cada vez mais que o crescimento da manufatura aditiva no Brasil não depende apenas de novas máquinas. Depende sim da construção de um ecossistema mais conectado, mais ponte entre indústria, universidade, fornecedores, startups e profissionais. E essa talvez seja a principal mensagem que eu trago desse evento. A manufatura aditiva no Brasil não precisa mais provar que existe. Essa fase ela já passou. A indústria já sabe que a tecnologia existe, os profissionais ali já ouviram falar, as empresas já viram cases, o tema já entrou no radar. E agora a gente começa uma etapa mais difícil, a etapa de provar onde gera resultado, onde reduz custo, prazo, melhora desempenho, reduz estoque, aumenta a disponibilidade. Essa é a fase mais importante e também a mais exigente, porque ela exige menos discurso e mais aplicação, menos promessa e mais método, menos hype e mais estratégia. Então, se eu pudesse resumir minha principal percepção da FAMEC 2026 em uma frase, seria: a manufatura aditiva não precisa mais provar que existe. Ela precisa provar onde gera resultado. E eu acredito que o Brasil começa a entrar exatamente nessa fase. Então, se você não conseguiu ir à FAMEC ou quer continuar explorando mais informações, conhecer melhor as empresas que fazem parte do ecossistema de manufatura aditiva no Brasil, vale a pena acessar o Mapa da Manufatura Aditiva no Brasil. Lá você consegue localizar empresas, tecnologias, serviços, iniciativas do setor em um único lugar, facilitando ali conexões e novas oportunidades dentro da indústria. E se esse tipo de conteúdo está te ajudando a acompanhar as transformações da manufatura e da tecnologia industrial, se inscreva no canal e curte esse vídeo. Isso mostra que esse tipo de conteúdo gera valor para você. E como eu sempre digo, tecnologia não se transforma sozinha. Pessoas conectadas transformam. A gente se vê no nosso próximo vídeo.